pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. Estamos aqui no NA, Nenhuma das Alternativas, para falar de Liga da Justiça. Let's do it. Alright. E como vocês podem perceber, já sabem qual foi o nosso personagem favorito. É isso aí, a Diana está maravilhosamente maravilhosa nesse filme. E ela é um dos pontos altos, porque, surpreendentemente, a gente gostou do filme. Contra todas as expectativas. Todo mundo reclamando, só falando de pontos negativos. Então a gente já foi com aquele sentimento, né? Vamos baixar aqui. Sim. E fomos surpreendidas, Sim. porque gostamos muito do filme. Não é aquele filme, nossa, que coisa incrível, merece uma indicação pro Oscar. Não. Mas a gente se divertiu no cinema. Sim. Mas antes de mais nada, antes da gente começar aqui a falar do filme, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente fala muito sobre super-heróis, coisas de cultura pop e com certeza vai ter conteúdo legal pra você. Um dos problemas que esse filme acabou enfrentando aí com o público foi que todo mundo já estava muito ressabiado por conta das produções anteriores. Então a gente, acaba indo pro cinema carregando muita experiência negativa e acaba se fechando para uma nova. Então acho que por esse motivo, o principal deles, que as pessoas reclamaram tanto. Só que, galera, vocês precisam abrir mais a mente e o coração de vocês para receber novas produções também. Porque não é porque estava vindo, de um histórico ruim que esse filme necessariamente seria ruim também. O pessoal já estava falando muito antes desse filme estrear que iria ser uma bomba. E o filme, ele passou por muitos problemas, além dessa expectativa, a gente sabe aí que já tinha muita coisa negativa em torno do Zack Snyder, que já tinha dirigido Batman vs Superman, que tinha sido muito criticado. O Zack Snyder passou por um problema muito sério aí, uma tragédia que afetou ele na pós-produção do filme. Ele já estava trabalhando um pouco com o Joss Whedon na edição final, tal, mudando algumas coisinhas de roteiro. E ele acabou tendo que sair do filme porque a filha dele acabou se matando, foi uma coisa bem ruim mesmo. E o Joss Whedon assumiu aí esse trabalho final de fechar o filme. A gente consegue perceber no filme duas mãos distintas. O Zack Snyder, ele tem essa coisa um pouco mais soturna, ele tem um estilo próprio de filmagem e de paleta de cores e tudo mais, e o Joss Whedon, ele traz uma coisa um pouco mais leve, e eu acho que, por mais que tenha ficado um pouco estranho essa mistura dos dois, funcionou. Deixou o filme não totalmente leve, que nem os filmes da Marvel, ele ainda traz o peso dramático das histórias da DC, que é um mundo que as ações dos super-heróis, elas influenciam no dia a dia das pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem uma coisa um pouquinho mais família. A gente tem umas piadas aqui e ali, e ao mesmo tempo eles não colocaram todo mundo para fazer piada. Isso foi uma coisa boa do filme. As piadas, elas estão centradas em alguns personagens que já são um pouco mais cômicos. Não ficou forçado, Tipo, agora você vai ser piadista, agora você vai ser sério, como aconteceu em alguns filmes aí. Por exemplo, a Mulher Maravilha, ela não fica fazendo piada, não é da personalidade dela. Acaba ficando bastante pro Flash. E aí entra um ponto também que teve seu pezinho negativo, que ele é engraçado, ok, a gente já sabia disso. Desde o trailer. Só que ele é um personagem muito inteligente. Então, e que essa inteligência foi um pouco subestimada nesse filme. Ele, no meio dessas piadas, não foram só piadas engraçadas, foram piadas que mexiam com essa questão da inteligência mesmo. Sim, ele acabou bem ingênuo, e aí, nisso ele fazia piada. Mas aí a gente entra pra parte do grupo, que beleza, é o filme da Liga da Justiça, então é o filme da união de todos eles. E funcionou. A gente acredita, como eles acabam se reunindo, a gente acredita na hora que eles estão lutando, eles têm uma sintonia, e individualmente, praticamente todos eles funcionam. A gente tem essa questão do Flash, que realmente acho que foi o que pesou um pouquinho, mas ele é um bom personagem, ele foi bem introduzido, A gente tem uma questãozinha, tem algumas ceninhas que introduzem o Flash na história, e é pouco, mas é suficiente.
E tem um apelo emocional também, né? Exato, né? Então, Isso ficou legal. Outro equilíbrio também, apesar dele ser engraçado, só que ele passa por muita dificuldade na vida dele. Então, ele lidando com essas situações. O Cyborg, ele tem uma boa introdução também. Eu acho que pouca gente apostava no Cyborg no filme. E nós fomos surpreendidas. Gostamos. O Cyborg é outro personagem que ele tem uma carga dramática bem grande. Então eles não ficaram enfiando piada no Cyborg. Até porque ele tá passando ainda no processo, ele tá se descobrindo. Cada dia ele descobre um poder novo. Então também assim como o Flash iniciando a carreira, o Cyborg também. Então ele tá ainda com muitos dilemas de como ele se transformou. Ele tem lá um ressentimento com o pai. Sim. Então realmente precisa de um peso mais dramático na história do Cyborg por conta disso. Ele não simplesmente acordou, tem poderes, né? Passou por um processo muito doloroso. E o filme, apesar de não focar nisso, coloca algumas cenas-chave que foi suficiente para explicar a história dele. A gente tem o Aquaman, que é o terceiro aí novato do grupo. A gente acha que tem um probleminha maior aí, diferente do Cyborg e do Flash, que foram bem introduzidos, o Aquaman ficou um pouco confuso. E a gente tinha toda uma expectativa, talvez por conta do ator, a gente já conhecia o trabalho dele em Game of Thrones, então já vinha ali com uma expectativa alta em cima dele e que foi por água abaixo. Na verdade, para quem não conhece a história do Aquaman dos quadrinhos, deve ter ficado bem confuso com a forma como eles lidaram para tentar explicar a história do Aquaman. Que é uma cena bem rápida de conversa dele com a Mera, né? E foi uma história que acabou ficando bem jogada. Pra muita gente essa história pode ter passado despercebido, diferente do que aconteceu com as histórias do Cyborg e do Flash. Não foi muito bem explicado. E o personagem em si não é tão carismático assim quanto a gente estava esperando, né? Muito marrento, revoltado. Tudo bem que ele deve ter motivos, mas também por não mostrar esses motivos, a gente ficou sem entender por que ele é tão bruto daquele jeito. Além dos novatos, a gente tem aqueles que a gente já conhecia, que é o Batman e a Mulher Maravilha, que são aí os líderes desse time. O Batman está um pouco estranho nesse filme. Provavelmente o Ben Affleck, ele imaginou um Batman inicialmente, que foi o que foi apresentado aí em Batman vs Superman. Nesse filme ele tinha que ser um pouco mais sarcástico, ele tinha que fazer um pouco mais de piada, que talvez não coubesse com aquilo que ele tinha planejado inicialmente pro Batman. Eu não sei se foi isso o problema do Ben Affleck, que ele tá um pouco estranho em tela, mas tem uma parte do roteiro também, né? Sim. Ficou uma coisa muito pra baixo, assim, ele realmente tá em depressão. Muita depressão. Ele tá se remoendo o tempo todo pelo que aconteceu com o Superman, então ele parece não conseguir seguir com a vida dele por causa daquilo. E fica um pouco chato pra gente ele o tempo todo lá, viúvo do Superman, lamentando, tá pior que a Lois Lane. E no momento ele vai até fazer uma crítica em relação à Mulher Maravilha e o seu falecido Steve Trevor, que ela não superou, só que na verdade quem não superou foi ele, então ele tá muito se lamentando. Então essa coisa ficou um pouco chata, porque ficou realmente muito deprê. Sim. E uma outra questão que incomodou bastante foi a discrepância de idades ali entre eles. Um Batman muito mais velho, com uma galera nova que está iniciando, né, a liga. Já se mostrou muito debilitado também, muito vulnerável. E eles fazem questão de mostrar isso, né? A hora que levanta o uniforme e a gente vê ele todo machucado. Então, assim, ele realmente tá muito mais suscetível a se machucar do que os outros. E isso demonstra fraqueza. E aí muita gente reclamou desse Batman fraco. Eu acho interessante a gente ter esse drama do Batman. O problema é que a gente, pensando no panorama geral, a DC tá começando o universo dela agora nos cinemas, né? Tem vários personagens que estão sendo apresentados agora, todo mundo vai ter filme solo, a gente vai ter um monte de Liga da Justiça. E será que a gente vai ter com o Batman desse jeito? O Batman mais velho, o Batman que já tá pra se aposentar? O que eles vão fazer com esse Batman? E no meio de tudo isso, bando de rumores que o Ben Affleck não tá muito bem com o estúdio, que talvez o Jake Gyllenhaal pudesse substituir ele ou qualquer outro ator, né? Eles estavam falando do Jake. Mas
E aí, será que realmente a gente vai ter uma substituição? Pode ser um pouco abrupta, assim, essa substituição, mas pode resolver esse problema da idade. Mas eles vão ter que dar alguma explicação que o Batman, de repente, né, velhão ali, de repente aparece novinho. A gente chega à alma desse filme, a alma desse grupo, a melhor de todos, que é a Mulher Maravilha. Ela tá muito bem no filme, muito bem. Uma dúvida que a gente tinha desde o filme inicial, Mulher Maravilha, é como que seria esse crescimento da personagem que também começou aí a sua carreira e estava muito ingênua, Sim. não conhecia muitas coisas, né? Não tinha essa intimidade com as batalhas e foi extremamente bem desenvolvida nesse Sim. filme. Então ela teve o crescimento que a gente esperava ver. Satisfatoriamente. Então, o arco dela é acho que o principal arco do filme. Ela tem um desenvolvimento bacana, o que você falou, todos aqueles pontos que a gente tava um pouco em dúvida foram resolvidos. E as melhores cenas do Batman simplesmente são quando ele tá com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem um bom desenvolvimento com o Cyborg também, né? Ela é importante para a entrada do Cyborg no grupo. E no final a gente tem realmente essa sensação de satisfação pela jornada dela nesse filme. E as cenas de ação dela, inclusive, nesse filme estão muito boas. A cena que ela entra é sensacional. E a cena das Amazonas também é muito boa, né? Eu fiquei muito feliz porque a gente tinha gostado muito disso Sim. no Mulher Maravilha. Esse foi um dos pontos principais, né, que a gente gostou. E eles trouxeram de volta um pouquinho. Pra gente foi muito bom. As cenas de ação do filme, elas estão boas, nem todas, mas várias delas estão bem impactantes, como essa cena das Amazonas, as lutas da Diana, o grupo trabalhando junto, eles funcionam bem. E a gente tem uma cena em específico que com certeza os fãs vão gostar pra caramba, sem dar muitos spoilers aqui, mas tem relação com o vilão do filme. Tem uma cena bem grandiosa de batalha num flashback. Tem muitas referências de personagens da DC ali. Um ponto bem baixo do filme é o vilão. A gente tem problemas em filmes de super-heróis com o vilão, mas esse vilão, que é o Lobo Step, ele é um vilão muito genérico. O CGI dele tá horrível, ele é todo construído digitalmente, tá bem feio. As motivações dele são genéricas. Não tem motivação. E aí, se a gente para pra pensar que, né, é isso que acaba reunindo a Liga, cara, muito raso, né? sim. Beleza, ninguém tava querendo prestar atenção no vilão, o pessoal queria ver ali o grupo, mas eles poderiam ter arrumado uma forma melhor, talvez um vilão melhor. O Lobo da Steppe não é um personagem com tanto peso assim pra juntar a Liga. Foi bom porque a gente tava realmente prestando atenção nos heróis que a gente não tava nem ligando pra esse cara. E não sai do cinema antes de 2 cenas pós-crédito, que são muito boas, Sim. que vale a pena a espera. A primeira cena é logo no comecinho, assim, né, depois que termina o filme, e a segunda você tem que assistir todos os créditos. E é isso, nossas impressões gerais sobre o filme foram bem positivas. A gente espera que a DC continue nesse caminho, não tá 100% ainda, eles ainda têm que crescer um pouco mais, entender como que vai ser o universo DC nos cinemas, mas a gente acredita que esse já foi um passo aí no caminho certo. Se você, assim como a gente, também gostou do filme, deixe nos comentários. E se você também não gostou do filme, também deixe nos comentários o que foi mais impactante pra vocês, o que vocês gostaram ou não gostaram. E deixa o seu joinha aí nesse vídeo se você curtiu nossos comentários sobre ele. Até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau.